Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7 horas e 40 minutos e vamos conversar com o secretário executivo do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, Edson Aparecido da Silva. Bom dia, Edson. Bom dia a você, bom dia aos internautas, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua participação. Edson, a gente tem essa pandemia de coronavírus e ela é muito mais preocupante para quem não tem acesso ao saneamento básico. Não só porque já há estudos mostrando que o vírus sobrevive nas fezes dos infectados, mas também porque essas pessoas em geral já têm as chamadas comorbidades, têm a saúde mais debilitada justamente pela falta desse acesso. Está na hora do Brasil priorizar a universalização do saneamento básico? Bom, sem dúvida nenhuma, o Observatório Nacional pelos Direitos à Água e ao Saneamento lançou agora no final de março uma carta que é uma carta à sociedade brasileira, onde elenca 10 pontos que são pontos relacionados exatamente a essa questão da garantia, né, dos direitos humanos à água e ao saneamento. Sem dúvida nenhuma, essa coisa que parece tão simples, que é lavar as mãos e manter a higiene, sobretudo em períodos de coronavírus, não é tão simples assim para uma grande parcela da população que sequer tem acesso pleno à água e ao esgotamento sanitário. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente dividir, né, em 3 blocos de pessoas quando se fala do direito ao acesso à água. Primeiro, aquelas pessoas que tema, né, ou seja, são atendidas pelas empresas de abastecimento de água e mesmo assim 35 dias por ano. Aí você tem um outro bloco de pessoas que são essas pessoas que vivem nas ocupações, seja na periferia da grande cidade, seja nos centros urbanos. E um terceiro bloco que são os moradores de rua, né? A população de rua que sequer tem acesso a uma habitação, né? Então, acho que é importante a gente dividir nesses 3 blocos. Inclusive, a gente conversava outro dia aqui com o Guga Brown, ele que é coordenador da campanha Tamo Junto Paraisópolis, que é uma comunidade aqui da cidade de São Paulo. Ele falava justamente dessa questão de que muitos moradores ali não têm acesso à água ou têm um acesso intermitente, quer dizer, tem uma hora que tem água, outra que não, e aí fica muito mais difícil manter aí, seguir as recomendações relativas à higiene para evitar o contágio do coronavírus, né, Edson? Exatamente. Essa questão dessas grandes comunidades, como é o caso de Paraisópolis, é, o governo do estado recentemente se comprometeu a distribuir 1.200 caixas d'água para aquela população. Ora, não adianta. Duas coisas, né? O governo já fez isso na época daquela crise de abastecimento de água de 2014 e 2015, né? Só que essa medida, se ela não for adotada com uma grande participação da comunidade, né, ela não faz efeito nenhum. Primeiro porque as habitações elas não têm estrutura para receber caixa d'água, muitas vezes. Segundo, as pessoas não têm dinheiro sequer para contratar alguém para fazer essa instalação, né? É, ou seja, essas medidas, não que elas não sejam é, importantes, são, mas isoladamente não traz efeito nenhum. Eu vou te dar outro exemplo.
a Sabesp, no caso de São Paulo, desde da crise de 2014 e 2015, ela faz uma redução, ela promove uma redução da pressão nas redes de, de água. É claro que essa redução de pressão na rede, ela afeta toda a população, né? Só que afeta de forma diferente. As pessoas que moram no Paraíso, que moram nas áreas estruturadas, moram na Vila Mariana, moram na Lapa, né? Elas não sofrem tanto com esse impacto por uma questão simples. Elas têm um reservatório de água, né? E elas nem sentem essa redução da pressão, coisa que não acontece na periferia. A Sabesp reduz a pressão na maioria dessas comunidades das 11 da manhã, das 11 da noite às 5 da manhã, né? E depois a água demora para voltar, como essas pessoas não armazenam água, sequer elas têm água para as suas necessidades básicas. E nesse sentido, seria importante, além de distribuir caixa d'água, que o governo pensasse na instalação de grandes reservatórios de água, para que essa população pudesse ir lá buscar água, garantisse caminhão-pipa, né? E uma outra coisa que a gente também reivindicou na nossa carta é que o corte do abastecimento de água para essa população por inadimplência seja suspenso, né? Aquelas casas em que tiveram a sua água cortada fossem restabelecidos, e terceiro também que você suspenda a cobrança de água enquanto perdurar a crise do coronavírus. Enfim, precisava ter um grande movimento nacional, juntando o governo federal, o governo dos estados e os municípios, no sentido de garantir o acesso pleno à água e ao esgotamento sanitário. E é isso que nós não estamos vendo. Edson, agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Edson. Prazer em falar com você. Alô, Marilu. Edson, eu queria que você Parece que ela falasse não está sobre. conectada. Oi, Marilu. Oi, oi. Vamos lá. Vamos ver se a gente está conectado ou não. Vamos aumentar aqui o volume. Oi, oi. Tá me A ouvindo gente está agora, sem Glauco? som aqui, Edson, então eu vou aproveitar para falar justamente dessa questão do esforço nacional. A gente vê, na verdade, algo até no sentido um pouco contrário a isso, por exemplo, no Congresso Nacional. A gente tem em discussão ali o projeto de lei 4.162, que na prática ele privatiza os serviços de saneamento. Que tipo de prejuízo o país pode ter se insistir nessa lógica privatista? Esse é outro dos grandes absurdos que nós estamos assistindo, né? O governo federal e a sua equipe, uma grande parte do Congresso Nacional, né, estão se aproveitando desse momento da crise do coronavírus para, de uma forma maldosa, né, implementar uma série de políticas que aprofundam o neoliberalismo no Brasil, expresso em vários projetos de lei que os parlamentares estão discutindo. São projetos que retiram direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, são projetos como esse que você disse que não faz o menor sentido você retomar a discussão de um projeto de lei que está tramitando no Senado, que é um projeto de lei que, no fundamental, pretende avançar no processo de privatização do serviço de saneamento básico no Brasil. Exatamente no momento em que a gente está vendo a necessidade de você fortalecer o papel do Estado. Então, eu acho que uma das lições que essa crise já está nos deixando é essa, né? Que o Estado ele é estratégico para garantir o acesso das pessoas às políticas públicas, né? Seja na área da saúde. De repente está todo mundo vendo o quão importante é você ter o SUS, né? Público, fortalecido,
nesse momento que nós estamos vendo como é importante ter as empresas públicas de saneamento também fortalecidas, ou seja, completamente o inverso do que eles estão querendo fazer. E não é só esse projeto 4162, também está tramitando um projeto de lei que é do plano Mansueto, que trata das dívidas, das questões fiscais dos estados, né? E que, dentro desse projeto, para que os estados possam acessar essas possibilidades fiscais, eles têm que dar como garantia, como uma das condicionantes, a privatização das empresas de saneamento no Brasil. Ou seja, o Brasil caminha exatamente num caminho inverso do que já tem acontecido em várias cidades de vários países do mundo, onde o serviço de água e de esgotamento sanitário, de saneamento, tem sido remunicipalizados, né? Tem voltado para a mão do Estado. Primeiro porque as tarifas nesses países subiu muito, os investimentos caíram, a transparência não existe e, de novo, os mais pobres estavam sendo muito prejudicados. E o Brasil caminha no sentido inverso, que é no sentido de avançar nesse processo de privatização de um serviço que é tão essencial para a população brasileira. E a gente percebe nesse momento de pandemia do coronavírus o quão importante é a presença do Estado, não só em termos de saúde pública, mas também para regular, para minimizar os impactos do contágio dessa doença. Edson, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição de vocês. Eu faço um convite para que todos conheçam o nosso observatório. Para isso é só acessar aí o ondasbrasil.org, que lá nós temos uma série de artigos, de documentos que ajudam nesse debate. Muito obrigado a todos. A gente que agradece. Conversamos aqui com o secretário executivo do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, Edson Aparecido da Silva. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.